Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio 88 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, esse episódio é muito especial porque eu vou trazer pela primeira vez para vocês a minha visão, a minha interpretação do método de Stutz. O método de Stutz, para você que caiu aqui de paraquedas, é um filme da Netflix que fala sobre o método do Phil Stutz, que é um psiquiatra americano que trabalha com celebridades de Hollywood. E é um método simples, incrível, que, assim, não traz nada de novo que a humanidade não saiba, ainda que as pessoas ainda não saibam sobre saúde mental, mas ele organiza de uma forma que é muito fácil de aplicar no dia a dia. Acho que esse é o grande diferencial. Não a originalidade, mas a forma como é colocada. E o filme realmente é bastante tocante, né? E quem já foi ou é meu cliente sabe muito bem do que se trata esse método, porque eu peço para todo mundo dar uma olhada nesse filme da Netflix sobre essa metodologia logo depois da primeira sessão de uma consultoria comigo. E o método do psiquiatra Phil Stutz, ele questiona a tradicional abordagem da maioria dos terapeutas, né, que intervém pouco, né? E eles geralmente não orientam seus pacientes para um lugar mais confortável. Lógico, isso é uma estratégia, é uma técnica, tudo bem. Tem pacientes que gostam, tem terapeutas que gostam, mas geralmente a justificativa, né, para essa estratégia é de que eles querem que o paciente encontre o caminho por conta própria. Só que tem vezes que isso demora muito ou é muito angustiante para o paciente. O cara tá ali há 6 meses e não vê um avanço. Ou tá ali há 3 meses e continua se sentindo mal. E para o Stutz, segundo o Stutz, isso é inaceitável. Eu vou falar mais sobre isso ao longo desse episódio. Então, relembrando, o método de Stutz é um documentário ou um filme, né, chame como quiser, de 2022, que foi dirigido e estrelado pelo Jonah Hill, que é um ator super famoso e comediante. Ele é um gordinho, cara, ele é sensacional. Ele fez aquele filme Superbad, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E esse filme explora não só a relação entre o Jonah e o terapeuta, né, que é o Stutz, mas também as ferramentas práticas que o Stutz criou para ajudar os pacientes. Então acho que esse filme ele é único porque ele mistura momentos de intimidade e de vulnerabilidade entre os dois, tanto o Jonah Hill quanto o Phil Stutz. Eles se abrem bastante um pro outro, achei isso bem legal. Então vira uma conversa entre dois grandes amigos, digamos assim. E ao mesmo tempo, o Stutz traz explicações diretas e fáceis de entender das ferramentas que ele criou. Essas ferramentas como a força vital, o labirinto, a sombra e o fator X. São algumas das quais a gente vai falar. Ele também fala de outras estratégias para que a gente tenha mais clareza, mais consciência de nós mesmos e menos sofrimento. Eu acho que além dessas ferramentas, o filme também explora temas pessoais. Então ele vai falar sobre perda, tanto perda de um relacionamento, de um amigo, de um parente, né? Ali é uma perda por uma morte, mas também a luta contra as nossas inseguranças, contra os nossos medos e o valor de construir uma conexão genuína entre terapeuta e paciente, consultor e cliente, enfim. Você estar conectado ao profissional que te atende, seja um personal trainer, seja um coach, seja um técnico. Então a qualidade da sua relação com o seu terapeuta, com o seu consultor, é fundamental para o resultado da sua evolução pessoal dentro desse processo de terapia ou de consultoria, né? Então o objetivo de hoje, gente, é entender o que é o método de Stutz, como que ele pode organizar a sua vida pessoal, profissional e principalmente, que é o nosso tema aqui, a sua vida afetiva. Vamos nessa então? E para quem chegou agora, vale reforçar que eu estou também no TikTok e no Instagram. É só procurar pelo @edu.baggio.psi. Se você não entendeu, na descrição desse episódio tem lá os links para as minhas redes sociais e também para contratar a minha consultoria de relacionamentos, tá bom? Então bora lá, meus amados e minhas amadas. O método de Stutz, como eu falei no começo, ele é um filme da Netflix. Tá lá, só você assinar, tá lá, coloca lá método de Stutz, já aparece. E uma coisa que chama atenção é que esse filme tem a nota 96% no Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, pra quem não conhece, ou tomates podres, eu sei que o nome é esquisito,
Mas é um site super famoso que reúne críticas, tanto do público quanto de críticos, sobre filmes. E a nota do método de estudos é 96. É muito alta, né? E pra quem não conhece o Jonah Hill ou não lembra, ele fez O Homem do Jogo, que é um filme com o Brad Pitt, um filme sobre beisebol. Fez Superbad, que é um filme mais para adolescente, assim, comédia zona. Fez A História Verdadeira, que é um filme incrível sobre um condenado à morte. E O Lobo de Wall Street, ele contracena com o DiCaprio, maravilhoso Leonardo DiCaprio. Então vale a pena procurar esses 4 filmes aí. E quem é o Phil Stutz, né? Vamos começar apresentando o personagem. O Phil Stutz é formado em medicina pela Universidade de Nova York, lá nos Estados Unidos. Ele deve ter seus 60, 70 anos, esqueci de pesquisar aqui, mas ele já tá senhorzinho. E ele fez então uma residência em psiquiatria no Metropolitan Hospital, que é o Hospital Metropolitano de Nova York. E o posicionamento dele, como eu já falei pra vocês, como psiquiatra, é que ele acha que o terapeuta realmente tem que se posicionar e orientar o paciente desde o começo para tirar o cara daquela angústia lacerante. Porque ele considera inaceitável realmente um paciente começar uma terapia e não ver nenhum tipo de melhora rápida. E o que é por melhora, né? Do que a gente tá falando? Não tô falando de cura. Não tô dizendo que você vai entrar num consultório, começar com um coach, com um personal trainer e vai ficar musculoso em uma semana, vai perder peso em uma semana, ou vai sair do consultório do seu psicólogo em, sei lá, um mês e, nossa, tô curado da minha depressão, da minha angústia, da minha ansiedade, da minha melancolia. Não é assim. O que eu estou falando é de se sentir um pouco melhor. E a gente ignora isso com muita força. Então, por exemplo, coisas que ele gosta de intervir, né? Lógico, ele vai falar bastante aqui, mas são coisas simples como comer melhor, comer na hora certa, fazer atividade física, fazer novos amigos, organizar melhor sua rotina, começar um diário, começar um novo hobby, sair mais de casa, organizar sua casa, meditação, orações. E você vai falar assim, Edu, mas isso aí todo mundo sabe. Mas a maioria não faz. Parou a pensar? A maioria não faz, ou não sabe como fazer, ou não consegue fazer. Então acho que o Stutz ele dá aquela agitada, tipo, vamos. Ok, já começa a fazer algumas coisas aqui para dar uma ajustada. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? E então assim, ele gosta muito dessa ideia de fazer o paciente se sentir acolhido e sentir algum tipo de melhora rápido, né? Até para ele confiar mais no processo, né? E o método de Stutz, por que eu acho que esse filme é tão bom? Eu acho que é questão do clima, gente. O clima do filme é gostoso. Eu já assisti esse filme 10 vezes desde que foi lançado. Só esse ano já assisti 2. Uma pra relembrar pro episódio de hoje. E também uma no começo do ano que eu assisti com uma amiga que tava super interessada. Então assim, o clima do filme é muito legal. Então ele é um filme com um tom intimista, parece uma conversa entre 2 amigos. Ele faz bastante uso do preto e branco, o que deixa o começo um pouco mais dramático, mas depois o preto e branco ele acolhe. A amizade e o amor dos dois dentro dessa terapia, né? Aquela relação de confiança, de amor, de admiração é muito bonita. O Stutz tem uma voz muito acolhedora e serena, então acho que ele acalma, e a forma como ele articula as mãos, as expressões faciais, o tom de voz dele, as perguntas que ele faz e como ele faz é muito sutil e é muito bonito, né? E o que eu acho mais fantástico, assim, acho que estaria no top 2, assim, seria as piadinhas, né? Então acho que tanto o Jonah Hill, que é um comediante, quanto os Stutz, eles são muito bem humorados. Eu acho que toda a terapia contém bom humor, tem risada, sabe? Vocês dois ali estão conectados. Mesmo uma terapia de casal, uma consultoria de casal, quando eu posso atender 2 clientes ao mesmo tempo, ou 2 clientes ao mesmo tempo, casal, enfim, e a gente pode dar risada e tirar sarro, assim, de forma leviana, de forma leve, de forma tranquila e bem colocada, eu acho que ajuda muito no processo, né? E outro detalhe, o Phil Stutz, ele sofre de mal de Parkinson. Então ele treme bastante, você vê os sintomas da tremedeira. Para quem não sabe, né, para quem não lembra, o mal de Parkinson é uma doença neurológica que degenera. Desculpa se estou falando errado, médicos me perdoem, não pesquisei antes. Mas é uma doença que afeta os nervos, as pessoas têm tremedeiras. O cara lá do De Volta para o Futuro, esqueci o nome dele, oh meu Deus, Michael J. Fox, ele tem essa doença, né? Então ele tem uma tremedeira bem intensa. E o Phil também tem, então é muito legal de acompanhar a aceitação dele com a doença, como ele lida bem, né, dentro das proporções com a doença.
E eu acho interessante que o ator Jonah Hill deixa muito claro que o objetivo desse filme é disponibilizar as ferramentas para o maior número de pessoas, né? Então é um verdadeiro ato de altruísmo. E o Stutz, ele começou a desenvolver esse método, como eu falei, porque ele perdeu o irmão na infância, então ele sabe o que é perda, ele viu os pais dele deprimidos por terem perdido um filho, ele se tornou filho único, porque eram só os dois, ele perdeu o irmão que era mais velho, ficou só ele. E na residência de psiquiatria, ele percebeu que os terapeutas realmente eram muito lentos, faziam poucas intervenções e não davam muita bola para os pacientes. Então, ele conseguiu com isso criar um método um pouco mais prático, que lembra um pouquinho a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, que dá orientações e é bastante intervencionista, eu adoro. Acho importante a gente poder direcionar o paciente, o cliente, para algum lugar mais confortável, né? E outra coisa, né? Estão reforçando que o objetivo dele é que os pacientes dele tenham uma melhora de até 85%, segundo ele, em pouco tempo. Ele não diz ali em quanto tempo, mas que seja 1, 2 meses, né, nas primeiras semanas, para que a pessoa já consiga voltar a viver. E o grande foco dele, o que é? Ele até tem um tom mais romântico na narrativa do filme, porque ele entende o seguinte, cara, quando alguém chega num consultório procurando ajuda, a pessoa já tá muito mal, geralmente tá muito na merda, ela já tá cansada de tentar por conta, tentar com os amigos e não conseguir. Então, o que ele realmente quer entregar para essa pessoa é motivação, validação, mas acima de tudo, o oposto da depressão, que é a esperança. O deprimido geralmente ele está ausente de esperança, ele não acredita em mais nada. Ele acha que a vida não é boa, ele acha que ninguém gosta dele, ele acha que as coisas não vão melhorar, que ele não vai conseguir um relacionamento, que ele não vai ser uma pessoa de sucesso, que ele não vai ser amado, ele não vai conseguir amar ninguém. Isso é muito triste, cara. Quando você cai nesse lugar de, cara, nada pra você é interessante, é muito complicado. Então ele entrega esperança, que acho que ajuda muito, né? E a gente precisa dessa esperança porque onde que o Stutz quer chegar? Cara, a gente precisa de uma melhora mínima, rápida. Porque, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar dos filhos, cuidar da casa, tomar banho, dar risada, sentir prazer, ver filmes, pagar conta, ir na igreja, ir no banco, tem que sair com os amigos, você tem que lidar com as pessoas, ou seja, você tem que viver. Né? E aí o Jonah Hill, o ator, ele abre o filme do lado dele quando ele começa a falar, dizendo assim, que a grande merda da vida, segundo o Jonah Hill, é que geralmente você quer que os seus amigos, que geralmente te dão conselhos idiotas, te escutem, e que o seu terapeuta, que só te escuta, te dê conselho. Então, geralmente a gente desabafa com os amigos que querem dar conselhos, dão conselhos ruins, e a gente desabafa com um terapeuta que só escuta e não dá conselho. Então, vamos inverter essa porra? Então eu quero que meus amigos só escutem e nos validem, enquanto a gente quer que o terapeuta faça assim, não, faça isso, faça aquilo. E essa é a ideia do método de Stutz. Justamente ter essa intervenção de um terapeuta atento aos seus problemas. Muito bem? Então vamos agora falar das ferramentas. Eu sei que a introdução foi longa, mas eu queria transmitir pra vocês o que eu senti com esse filme, qual que é a intenção do Stutz, quem ele é, pra gente poder entrar nas ferramentas com um contexto bem consolidado para que tudo faça mais sentido, né? Mas antes da gente então começar a falar das ferramentas específicas, só queria esclarecer o que é uma ferramenta. Às vezes eu falo com clientes, eles falam, mas como assim ferramenta? Você vai mandar um livro, um manual, um filminho, um tutorial para assistir? Não é bem por aí, mais ou menos. Mas assim, as ferramentas dentro da psicologia, dentro de um processo de consultoria, o que ela é? São sugestões de práticas, atividades e pensamentos que podem garantir mais qualidade de vida, mas acima de tudo, uma mudança de perspectiva. Eu acho que o objetivo de uma terapia, acima da cura, é uma mudança de ponto de vista. Se você consegue mudar o ponto de vista em relação a um problema, geralmente você encontra a solução sozinho, que é o que os terapeutas tradicionais defendem. Mas às vezes demora muito para você mudar o ponto de vista. Às vezes tem que entrar com medicamento, mas também com algumas intervenções e com ferramentas práticas que você possa colocar no dia a dia para acelerar essa mudança de perspectiva. Então quando a gente tem ferramenta, a gente tem um norte. É como uma receita de bolo. Então você sabe para onde seguir e isso gera tranquilidade. Quando um paciente ou um cliente está tranquilo diante do processo dele, ele geralmente aceita melhor as nossas sugestões. E para ter tranquilidade, a gente usa ferramentas. Ferramenta número 1. A força vital. O que é força vital, gente? Imagina uma pirâmide. Lembra da pirâmide do Egito? Base, meio e topo? Aquele formato triangular? Então, na base dessa pirâmide, o que a gente tem? Dieta e exercícios físicos. Só lembrando que a base da pirâmide é o que sustenta. Então a primeira coisa que o Stutz fala, mano, você tá comendo bem? Não tem tempo pra isso. Meu, você tá comendo bem?
Você tá comendo no horário certo? Ou você come no sofá com um potinho assistindo TV? Né? Ou você come rápido, você mal mastiga a comida. Pô, tem um amigo meu que come 5 minutos um prato cheio, isso faz muito mal. Então você tá comendo bem? Porque lembrando, a gente não é apenas o que a gente pensa, o que a gente faz. A gente é o que a gente come. Ou até melhor, a medicina Ayurveda já diria. A minha médica Ayurveda sempre fala, a gente é o que a gente digere. Tá? Então, você pode ter colocado o alimento para dentro de você. Se você não digeriu bem, você não aproveita porcaria nenhuma. Tá? Então, assim, digerir bem também é importante. Então, pô, se você come rápido na frente da TV e já deita pra assistir um filme ou já sai correndo, você não fez uma boa digestão. Aí você quer ter uma saúde mental comendo mal. Ou exercícios, né? É importante fazer uma atividade física, uma academia, um esporte, pilates, yoga, enfim, te vira. Faça exercícios. Mas todo mundo sabe disso, mas vocês não fazem. Por isso que a gente tem que falar, né? Segunda, a metade da pirâmide, são 3 coisas, né? Então, dieta e exercício. Segunda parte, social. Uma coisa que eu acho muito legal que o Stutz traz, que foi a primeira novidade que eu vi do filme, além dessa questão da digestão, de comer bem, o social o que é? A gente pensa que ter um social é a gente estar perto de pessoas de quem a gente gosta e que gostam da gente. Pessoas que combinem com a gente. Mas o social pode ir além. Lógico que você vai namorar, vai casar, vai ter um ficante, uma ficante, que seja uma pessoa que tenha compatibilidade sexual, emotiva, emocional contigo. Mas o exercício tem que ir além. Você também quer amigos que te valorizem. Mas às vezes, gente, vocês podem ter amigos que eu chamo de amigos menores, de menor importância. É meio feio falar assim, mas enfim. Amigos de menos conexão. Pronto. Então, por exemplo, eu tenho amigos com os quais eu só falo sobre cobra. Eu tenho uma cobra de estimação, falo bastante dela aqui. Com outros amigos eu falo só sobre viagens. Com outros amigos eu falo só sobre filmes. Com outros amigos só sobre videogame. Mas também eu tenho lá 5, 6 amigos. Na verdade, são amigas. Eu tenho mais amigas, mulheres do que homens. Muito. Aliás, eu tenho 2 ou 3 amigos homens só, o resto é tudo mulher. Com elas eu falo de tudo. Da família, de amores, de sucesso, de fracasso, de dor de dente, de namorada, eu falo de tudo com elas. Então assim, são as amigas maravilhosas, são irmãs praticamente. Mas assim, a importância do social é você lembrar que vale a pena você conversar com seu vizinho, com caixa do supermercado. Você tá, por exemplo, eu fiz um grande amigo na fila do show pro Linkin Park em São Paulo, em novembro. Fomos no Museu Oscar Niemeyer aqui em Curitiba, domingo agora, e foi ótimo. Ele me ensinou tudo sobre o Poti Lazarotto, que é um pintor maravilhoso, um artista plástico maravilhoso aqui de Curitiba, Paraná. Então, o social, a gente pensa que eu tenho que me dar bem com os meus pais, eu tenho que me dar bem com a minha namorada e com meus amigos. Só que você já não gosta mais tanto dos seus amigos, ou seus amigos já não gostam mais tanto de você, já não te convidam tanto pra sair. O seu relacionamento amoroso tá uma bosta, a sua relação com seus pais tá indo de mal a pior, com seus irmãos também, e você fica preso. Então é importante lembrar, eu aprendi com Stutz, que a qualidade do seu relacionamento com si próprio, ou a sua qualidade de vida, depende da qualidade dos relacionamentos que você mantém. Então se você tem relacionamento bosta, você vai ter uma vida bosta e você vai cair em depressão, vai cair em melancolia. Então é importante garantir que você tem um social legal. E para isso vale desde os grandes amigos, os amigos de menor conexão e até as conversinhas no mercado, chamar um colega de trabalho com quem você não se dá muito bem. Fala assim, cara, eu quero pagar um café para você hoje. Enfim, vamos tomar um chopp juntos. Vai, só para criar uma conexão. Isso faz muito bem para a saúde. E no topo dessa pirâmide, escrita e conexão com si próprio, tá? Então escrever seus sentimentos no papel e você ir atrás de autoconhecimento, que é o que eu vou falar agora nas outras ferramentas. Então, dieta, exercício, sociedade, né, social, e agora conexão com si próprio a partir da escrita e também a partir do autoconhecimento. Então vamos para a ferramenta 2, que é a parte X. A parte X vocês vão demorar um pouquinho para entender, eu também demorei. Vocês vão entender ela quando chegar na sombra. Então eu vou falar força vital, parte X, labirinto e sombra. Quando chegar na sombra vai fazer sentido. Então se vocês não entenderem de primeira, tá tudo bem, é o processo, tá? Pausa pra aguinha. Parte X, gente, é parte da gente que seria a parte negativa da consciência. É o que é feio na gente, é a parte que impede o nosso crescimento pessoal. Pra resumir essa porra toda, parte X é a autossabotagem. Então assim, é quando você se julga incompetente, insuficiente, feio, gorda, alta, baixa, sei lá, falante demais, falante de menos. Você é um cara que acha que é muito ciumento, você é uma garota que se acha muito insegura, então você julga e você julga os outros e você tem comportamentos antissociais.
mudei de país e não quero conversar com ninguém. Ou aquela voz dentro de você que diz que tudo é impossível. Ah, não, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não é legal. Ah, não sou bom o suficiente. Ou perfeccionismo. Ah, nunca tá bom do jeito que eu quero, então vou ficar refazendo. Você tá 1 ano naquela porra, já devia estar pronto e não vai. Artista sofre muito com isso. Então, assim, o que o Phil, o Stutz, o método de Stutz defende? Para você encarar a parte X, que é a parte negativa da sua consciência, a força que impede o seu crescimento pessoal. Primeiro, é identificar a parte X. E geralmente a gente ignora a parte negativa da nossa consciência. Então, o que é feio em você? O que você não gosta? Eu, por exemplo, já falei pra vocês. Parte X, eu não gosto de... Às vezes eu sou muito preguiçoso, eu sou um pouco bagunceiro, eu sou um pouco preconceituoso com um estilo musical. Se a pessoa fala que gosta de um determinado tipo de música, eu já fico com essa pessoa. Eu me acho muito magro, enfim, já falei bastante disso em outros episódios, mas enfim, tem coisas em mim que eu não gosto. Às vezes eu falo demais, enfim, é por isso que eu tenho um podcast, né? Então assim, identificou, aí você reconhece. Então tá, essas coisas aqui em mim não são legais. Eu acho que eu não sou bom o suficiente. Se eu tiro uma nota baixa na escola, eu acho que eu não sou. Na faculdade, na minha pós-graduação, eu acho que eu sou burro. Aí eu me chamo de burro, isso também não é legal. Então assim, você identifica e você reconhece. Então faz uma lista. Pega um papel e caneta, porra. Custa nada. Senta aí no sofá e escreve a sua parte X. O que é bom ou ruim em você. Desculpa. O que é ruim em você? Identificou? Reconheceu? Agora, para você diminuir o poder da parte X de sabotar a sua vida, é fazer as mudanças necessárias. É o que eu vou ensinar para vocês agora ao longo do episódio, tá? Então, mas o importante, quando a gente chegar na parte da sombra e da aceitação radical, eu vou falar sobre como a gente ajeita. Mas a primeira questão sobre a parte X que eu quero que vocês entendam é isso, que é a parte negativa da consciência, da sua autoimagem. E aí, a parte X, se não for bem resolvida, vai te levar para a próxima ferramenta que é o labirinto. Ou melhor, o problema é o labirinto, né? E tem uma solução para isso, que é a ferramenta. Então a parte X, ela é aquela parte da gente em que a gente busca por justiça, tá? Então assim, a vida é injusta, gente. E o Phil Stutz, ele deixa isso muito claro no documentário. Então, quando você julga, é porque você acha que existe uma injustiça. Ah, essa pessoa não gosta do que eu gosto, não vou julgar essa pessoa. Pô, que foda, a vida não tá sendo gentil comigo. Comportamento antissocial, acho que todo mundo tá errado, só eu tô certo. Ah, não vou nessa festa porque acho que as pessoas se vestem do jeito que eu não gosto. Ah, o cara é de um time que eu não gosto, que tem uma visão política que eu não gosto. Né? E você fica achando que tudo é impossível, que as pessoas te magoaram, então eu não vou mais me relacionar porque todo homem é filha da puta, porque todo homem trai, porque toda mulher é vagabunda, porque toda mulher agora dá pra todo cara. Então assim, você começa a criar. E você acha que a vida é injusta, que eu nunca vou encontrar meu par perfeito, porque homem não presta, porque mulher não presta, porque é muito difícil, porque eu tô velho demais, porque blá blá blá. Então assim, você acha que a vida é injusta. E aí a parte X, com a parte X, você culpa tudo e todos e acha que Deus e a vida estão te sacaneando. E aí o que acontece? Você entra num labirinto. E o que acontece num labirinto? Você se perde. É difícil sair, né? Então o primeiro ponto que o Stutz fala é entender que é o seguinte, cara, você tem que aprender a viver com a incerteza. Então, quando a gente entende que a vida não está no nosso controle, que as pessoas são diferentes da gente e tá tudo bem, e que as pessoas vão pensar da gente, vão julgar a gente, e que esse julgamento só vai machucar a gente se a gente também concorda com esse julgamento, né, com essa voz que diz que tudo é impossível, a coisa realmente fica ruim. Tá? E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode interromper esses pensamentos negativos. Então assim, eu sei que talvez as coisas não estejam fazendo sentido, parecendo um pouco levianas ainda, mas com o tempo, vocês vão ver, até chegar no final do episódio, tudo vai fazer sentido, tá? O filme também é assim, no começo você fica tipo, hã? Mas no final você fala, sacou? E muito bem, então a gente falou agora do labirinto, e aí a gente começa dentro da parte X, se a gente não enfraquecer a parte X, a gente cai no labirinto. E dentro desse labirinto a gente encontra o quê? Pensamentos negativos que são criados pela nossa sombra. E a sombra, o conceito de sombra que ele traz a ferramenta, não é uma criação do Stutz, é uma criação antiga que veio do Carl Jung, que é um psicanalista famosíssimo, genial, em que ele fala que a sombra é a parte de nós mesmos que a gente não gosta. E eu sou muito grato a uma seguidora com quem eu estava conversando, uma seguidora lá do Instagram, o @edu.bajo.psi, o link tá na descrição desse episódio. Eu estava conversando com a Karine, você está só aprendendo o nome dela. E a Karine estava me falando que, quando eu anunciei que ia fazer o episódio do Stutz, né, na semana passada, lá vocês podem acompanhar as novidades do podcast, desse podcast aqui. Então, eu comentei que eu ia fazer sobre o método de Stutz, ela falou, nossa, eu achei esse filme maravilhoso e tal.
E ela foi assistir na hora. Falou, gostei muito e tal. E ela ela compartilhou a história dela em que ela disse que, cara, ela tava num relacionamento que era muito tóxico, que hoje ela sabe que é muito tóxico, só que na época em que ela estava dentro do relacionamento, ela não conseguia se desprender. Ela não conseguia sair. E ela se irrita muito, fala assim, nossa, como eu fui burra, como eu fui trouxa, o cara tava me tratando super mal e eu não conseguia me afastar dele. Ela falou que pra ela, a sombra dela, essa raivinha, esse arrependimento, essa amargura que ela tem dessa versão dela do passado. E muitas vezes a gente tem esse pensamento, porra, fui trouxa, deixei essa pessoa me fazer mal. Isso faz parte da sombra. E eu não tinha pensado dessa forma, achei muito legal. E agradeço você, Karine, por ter me falado isso. Porque eu também tenho vários arrependimentos de coisas que eu fiz no passado, de versões minhas do passado, como se fosse uma versão antiga de um aplicativo que eu não curti ser. Só que a gente tem que aceitar que isso fez parte do nosso crescimento e que na época, por exemplo, quando eu passei por situações em relacionamentos amorosos em que ficou tóxico, eu nem sabia o que era relacionamento tóxico. Eu não sabia o que era ansiedade. A gente foi descobrir o que é ansiedade de fato aos 36 anos. Eu tô com 40. E eu achava que a ansiedade, até achei muito legal que minha irmã comentou isso comigo esses dias. Nossa, achei que a ansiedade é aquela impaciência que a gente sentia numa fila de banco, esperando uma consulta médica, ou quando você vai viajar. Ok, isso é um traço da ansiedade, mas a ansiedade é muito mais complexa do que isso. Eu não sabia. Né? Então eu não sabia que a minha ansiedade estava sendo atacada dentro do relacionamento. Eu achava que era a minha paixão que estava sendo desrespeitada. Muito louco. E a sombra também pode ser algo em relação ao seu corpo. Por exemplo, eu me acho muito magro. O Jonah Hill se achava muito gordo. Ele até emagreceu recentemente. Ou manias que a gente tem. Falar muito, falar pouco. Demorar muito para responder no WhatsApp. Ou ser bagunceiro. Ser distraído. Esquecer conta. Perder o celular no ônibus. Então a sombra é a parte da gente que a gente não gosta. E como que a gente pode lidar então com o apartis, com o labirinto e com a sombra? Por meio da aceitação radical, que no inglês eles chamam de radical acceptance. Então é basicamente você aceitar a si mesmo e aos outros como eles são, mas principalmente os outros. Mas a aceitação de si próprio é você entender, dentro da parte X, o que tem de errado em você, o que você não gosta, o que é uma sabotagem. Você pode procurar um terapeuta, um consultor para te ajudar a identificar isso, porque às vezes a gente sabota a nossa própria sabotagem. A gente acha que os nossos defeitos são qualidades. Aí entra naquele papinho que muita gente tem de, mas eu sou assim, me aceite. Daí a pessoa é grossa, eu sou grossa porque eu tenho trauma, então eu posso ser grosso com quem eu quiser. Não, você não pode. Então se a sua partida é ser grosseiro, é ser impaciente, é ser uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva no relacionamento, ser uma pessoa grudenta demais, ou que não gosta muito de toque físico, aí a seu namorado sente falta dali de intimidade. Então se você identificou isso, é a parte X que você sabe que incomoda os outros, ou que você também não gosta em você, você pode alterar isso, tá? Então você aceitou, ok, eu sou assim. Agora, eu não quero mais ser assim. Então, para onde que eu posso ir? Como que eu posso ajustar a minha personalidade? Como que eu posso... Lógico, assim, você não vai deixar de ser um cara piadista, não vai deixar de ser uma pessoa curiosa como eu, que adoro animais exóticos, tubarões, baleias, cobras. Você não vai deixar de gostar de rock, você não vai deixar de gostar de sertanejo universitário, você não vai deixar de ser uma pessoa intensa no relacionamento, você não vai deixar de ser uma pessoa romântica, você não vai deixar de ser uma pessoa que gosta muito de sexo ou gosta pouco. Mas, às vezes, a gente deixa de fazer algumas coisas porque a gente não consegue. Então quando você aceita a si próprio, encara a sua sombra, principalmente na parte física, e você aceita, ela fala, beleza, ok, eu fiz cagada no passado, só que eu não tinha as ferramentas que eu precisava. Eu fiz cagada no passado, só que eu tava muito ansioso, eu tava num momento ruim da minha vida, isso me desequilibrou, eu fui vítima de algumas coisas, de pais ruins, de uma faculdade que me sacaneava, que era muito pesada, que era muito exigente, enfim. Você entra em contato com isso e você fala, ok, meu passado é fúnebre, é cinza, mas ele é passado. Foi. Então, aceito a mim mesmo. E também aceitação radical dos outros como são. Né? Então, por exemplo, cara, se você tem amigos que não te dão tanto valor, pais que não te dão bola e que não te validam, que te criticam o tempo inteiro, muita gente sofre com isso, com pai e mãe bosta, que, estraga Natal, enfim, você sabe como é que é. E a sua namorada, seu parceiro, parceira, não te apetece, não te faz mais feliz, aí o que você faz em primeiro? O que geralmente as pessoas fazem? Vou mudar. Eu vou começar a cobrar, isso não tá legal em você, pai, você é muito chato nisso, mãe, você é muito chato naquilo, amigos, vocês não me convidam, vocês fazem programa e não me chamam, quando vocês vêm aqui em casa, vocês deixam a minha casa uma bagunça, depois não me ajudam a ajeitar, namorada, você já não me sinto mais amado por você, então quero que você faça isso, quero que você seja mais presente, quero que você seja mais, me dê mais presente, só que a pessoa não sabe te dar presente, a pessoa não gosta de dar presente, quero que você seja mais carinhoso, mas a pessoa não gosta tanto de carinho, ou não gosta de carinho
carinho do jeito que você gosta, e você fica ali. E eu atendo clientes, atendo pessoas que estão há 10 anos no relacionamento que elas não gostam. Eu falo, meu, por que você tá aí? Ah, mas ninguém mais vai me amar. Olha a parte X. Ah, mas eu acho que eu não sou bonita o suficiente. Olha a parte X falando. Ah, eu acho que nenhuma mulher vai gostar de mim porque, sei lá, eu suo demais ou eu ronco muito. Olha a parte X. Pô, mas já procurou tratamento pra ronco? Ah, mas tenho preguiça, não gosto de ir no médico. Estão vendo a sabotagem? Estão entendendo? Então, assim, se vocês ficam de desculpinha, do tipo, não posso mudar, não tem como mudar, ou não quero mudar, fica realmente difícil de ajudar vocês. Mas então, quando você abre a mão da ideia de que você precisa controlar as coisas, então, olha, eu não controlo. Eu controlo a mim mesmo, eu posso controlar meus sentimentos, posso controlar a minha rotina, a minha organização, posso controlar a minha parte X, posso aceitar a mim mesmo. Agora, o outro, se eu estou tendo amizades, relacionamentos amorosos e família que não tá me fazendo bem, vou construir uma nova família em outro lugar, vou procurar amigos de outro lugar, vou fazer um novo curso, vou num show de rock, conhecer pessoas, conversar com quem estiver ao meu redor, pronto. Vocês podem mudar essas coisas. Então, muito mais fácil que querer namorar com um projeto de pessoa é namorar uma pessoa que já esteja pronta, já seja parecida contigo. Você pode continuar buscando, sabe? Não percam essa fé. Então, se vocês entenderem que aceitação radical, aceitar a si mesmos, aceitar a parte X, mudar a parte X para sair desse labirinto, aceitar os outros como eles são, abrir mão da ideia do controle, aceitar que a vida é incerta e que também as pessoas têm validade na nossa vida, né? Vão ficar só por um tempo, cara, fica muito mais fácil de viver a vida, entende? Acho que faz muito mais sentido. E dentro dos relacionamentos, uma coisa que eu acho muito importante da aceitação radical, que é a ferramenta do estudo, é isso. É você aceitar, entender que certas coisas em você realmente são ruins, tipo o Jonah Hill, ele era gordinho, e teve um passado gordinho, isso afetou muito a autoestima dele. Isso aconteceu, mas ele pode ressignificar isso. O Stutz tem mal de Parkinson, não tem nada que ele possa fazer para tirar essa doença, mas ele pode tratar. Então aceitar a doença e buscar uma solução para ela. Então a aceitação radical é entender as coisas como elas são, aceitar as coisas como elas são e buscar em outros lugares coisas que sejam mais compatíveis com a gente. Por exemplo, agora há pouco eu fui fazer um teste ergométrico numa clínica. Levou 40 minutos pra me atender. E quando deu 40 minutos eu levantei e fui embora. Achei super desrespeitoso. Acho até que fiquei tempo demais. Aí me ligaram, pô, Edu, a gente viu que você foi embora. Sim, eu vou procurar outra clínica que não leve 40 minutos pra me atender. Eu fiquei, porra, bicho. Então você pode mudar de médico, mudar de namorada. Você não pode mudar de família, pai e mãe, mas você pode passar menos tempo com eles. Então os relacionamentos também a gente tem que entender, nos relacionamentos amorosos, a gente tem que entender que as pessoas também podem deixar de gostar de você e tá tudo bem. Então a gente não precisa se colocar, foi o que eu aprendi com estudos, a gente não precisa se colocar numa situação de implorar pra alguém voltar com a gente, ou se revoltar quando as pessoas decidem se afastar. Se alguém diz pra você, não quero mais estar contigo, tá tudo bem. Se aquela pessoa terminou com você, tá tudo bem, ela só não quer mais estar contigo por N motivos. Aí se vocês quiserem cair na armadilha, ok, vocês podem até investigar a relação, entender o que aconteceu, quais foram os seus erros, os erros da pessoa, o que você pode ajustar para os relacionamentos futuros, ótimo. Mas se já deu para entender que a pessoa realmente não quer, daí tem cliente que fala para mim, do que eu posso fazer para reconquistá-la, o que eu posso fazer para sentir menos dor. Cara, primeiro, ela disse que não, ele disse que não, a pessoa terminou com você e não quer mais? Sim, não tem volta. Então aceita e vai buscar felicidade em outro lugar. Mas não sei ser feliz sem essa pessoa. Já vamos falar disso, tá? Que é na questão de processo de perda. Seguindo agora, a gente vai para uma nova ferramenta. Que é o agradecimento e a gratidão. Porra, isso não é novidade, mas a forma como é feito é que muda. Então lembrando, o Stutz não inventou a roda. Ele só faz a roda girar de uma forma que a gente consiga colocar no nosso dia a dia, tá? Então uma coisa que ele ensina a gente a fazer é ter um caderno da gratidão e a gente escrever sobre aquilo pelo qual a gente é grato, né? Porque o agradecimento, isso vem muito da religião, né? Eu não sou religioso, mas acho que é um aprendizado legal com as religiões, que o agradecimento, ele reduz a angústia e muda a nossa perspectiva da vida. E com isso a gente diminui a força da parte X e a gente sai do labirinto mais fácil. Que muitas vezes o labirinto mental que a gente constrói é uma produção nossa, a gente produz o nosso sofrimento, gente. A gente cria o nosso sofrimento com crenças que são limitantes e que são erradas. Então assim, por exemplo, eu acho que as pessoas são muito ingratas em relação ao que elas têm. Então, eu sempre já falei isso aqui em outros episódios. Se você está me escutando aqui agora, né, no seu Spotify, no seu Amazon Music, num celular caríssimo, com fone, é porque você é privilegiado. Se você está ouvindo no carro, você é privilegiado. Então, agradeça por isso. Então, muitas vezes eu atendo clientes, cara, que são pessoas riquíssimas, que têm tudo.
mas ao mesmo tempo não tem nada, porque estão infelizes, estão vazias. Eu falo, cara, olha onde você chegou, cara. Tipo, meu, você tem um celular legal, você tem filhos bacanas, você tá numa casa boa. Sabe o que? Teu relacionamento é uma bosta, isso a gente pode corrigir. Mas você tem um carro, você consegue viajar. Ou até pessoas não tão avantajadas, pessoas que não ganham tão bem, ganham ali 5, 6 mil por mês e estão com dificuldade, mas que são pessoas que, sabe, têm um lar, tem comida, tem opção de fazer, tem opções de lazer, conseguem sair no final de semana, conseguem tomar uma cervejinha com os amigos. E você agradecer por isso ajuda muito a reduzir a força da partise e te tirar do labirinto. Porque o labirinto vem do pensamento negativo. Eu não sou bom o suficiente. Aí quando você fica num excesso de pensamento negativo que é tóxico pro cérebro, o que acontece? Tua vida fica uma merda. Então se a gente puder inverter isso um pouquinho, a partise fica melhor controlada e a gente consegue mudar a nossa perspectiva. Então a gratidão é uma parada que a gente esquece muito fácil, né? Então eu gosto de... Cara, e assim, o que eu fiz? Desde que eu assisti o documentário lá em 2022, o filme. Eu peguei um caderno e comecei todo dia. O que eu vou agradecer hoje? Cara, hoje eu vou agradecer porque eu tenho um microfone pra gravar o podcast. No dia seguinte. Puta, hoje eu vou agradecer porque, cara... Que bom, cara, o filho da puta que inventou a cerveja é um gênio. Que bom que eu posso tomar uma cervejinha com meu amigo. Então vou agradecer pela amizade com essa pessoa e pela cerveja que a gente pode tomar juntos e por ter dinheiro pra comprar essa porra dessa cerveja. No dia seguinte vou agradecer pelo pão. É aquela música, O Cio da Terra, acho que é do Milton Nascimento. Não sei, mas acho que ele cantou, que é tirar do trigo o milagre do pão, tirar da flor o milagre do mel. Quando você começa a contemplar a vida como milagres e perceber que tudo que acontece é mágico, cara... A depressão ela dá uma reduzida. Não tô dizendo que cura, mas que a vida melhora um pouquinho, melhora. É o que Stutz falou, quando a gente controla dieta, exercício, sociedade e o nosso autoconhecimento, ou seja, vendo a vida de uma forma mais grata e com mais opções do que fazer, fica tudo mais leve. Então você pode pensar, ok, se eu não sou bom no meu trabalho, como eu posso melhorar? Se eu não sou um bom filho, como posso ser um melhor filho? Se eu não sou um bom namorado, como que eu posso ser um melhor namorado? Se todo mundo tá me dando ghosting no Tinder, no Bumble, como que eu posso ajustar as minhas conversas para tomar menos ghosting? Que será que eu tô falando de errado? Então você aceitar como você é, entender as suas limitações e buscar formas de aumentar os seus limites. Então se o seu limite é ir 1 metro para frente, aumenta para 2. E aí você consegue melhorar a partise, tá? A próxima ferramenta, eles falam sobre o processo de perda. E a ferramenta contra o processo de perda, né, pra gente aprender a lidar com uma perda, é uma nova crença, tá? Então assim, o que o Stutz acredita lembrando, o Stutz perdeu um irmão. Então ele fala assim, que nenhuma pessoa, lugar ou coisa vai ser capaz de levar embora o seu senso de si mesmo. Ok, sei que perder um filho com certeza não é fácil. Várias pessoas na minha família, infelizmente, perderam filhos e nunca mais foram as mesmas. É uma tristeza crônica, uma depressão crônica que nunca passa. Mas são pessoas que conseguiram se ressignificar, tiveram mais filhos, criaram novos negócios, criaram novas ideias, começaram novos hobbies, entraram em novos relacionamentos e conseguiram se reconectarem com si próprias, apesar da perda. Então, a gente tem que lembrar, gente, acho que no processo de perda é muito importante a gente lembrar que as pessoas vão embora, tá? A gente perde pessoas nessa vida, isso é inevitável. Então a gente vai perder amizades, a gente vai perder familiares. E quando a gente entende, por exemplo, dentro de um relacionamento amoroso, que é o nosso foco aqui, que, cara, tem amigos que entraram na minha vida e ficaram 2 semanas. Tem amigos que eu tenho há 25 anos. Tem amigos novos, amigas novas, que eu conheço há 1 ano. Eu vejo uma vez por ano, mas quando a gente se encontra em clima, a gente conversa muito por WhatsApp, por ligação, e é muito bom. Mas eu sei que, cara, tiveram amigos que eu fiz ano passado que ficaram no ano passado, em 2024, e não vão voltar. São pessoas que eu me conectei durante um tempo, 4 meses, 6 meses, e acabou. Então a gente entende que as amizades e relacionamentos têm validade, e a gente tá num relacionamento longo, sabe, de 3 anos, 5 anos, 10 anos, e percebe, putz, nossa química já diminuiu, já não somos mais os mesmos, já não estamos tão conectados e acho que vai acabar. Vai doer, vai. Vou sentir saudade, vou. Mas essa relação venceu. E a gente aceitar essa validade ajuda a reduzir a partise, ajuda a reduzir a sombra, ajuda a gente a se sentir melhor. Então é aceitação radical, entendeu? E o Stutz, ele traz um pensamento, ele traz um exercício mental pro processo de perda que eu confesso que eu não curti muito. Pelo menos quando eu fiz, pra mim não fez muito sentido. Eu vou ensinar pra vocês aqui, mas eu faço de outro jeito, tá? O exercício mental é o seguinte.
Então ele pede para as pessoas fecharem os olhos e pensar naquilo ao qual você é apegado, né? Seja uma pessoa, um lugar, uma coisa, uma ideia ou um pensamento negativo. E aí ele pede para você soltar. Você está no escuro assim, se imaginando flutuando no éter, você solta. E você começa a cair, você se desprende, deixa a gravidade te puxar para baixo e você começa a cair. E você vai se caindo. Enquanto você cai, você vai se perceber inerte. Enquanto você estiver caindo, você pode pensar em tudo que representa amor na sua vida. Aí você começa a pensar com a gratidão, nossa, olha quantas coisas que eu tenho que podem preencher esse vazio do apego deixado, do apego que eu não consigo quebrar. A perda de um parente, você teve que mudar de uma cidade que você gostava, você perdeu um carro, um videogame, um relógio que você gostava muito. E aí você percebe que tem amor de outras formas, em novos caminhos que você pode criar. E você pode se reconectar ao mundo a partir disso. Isso ajuda você a se reconectar com si próprio. Ou seja, eu posso ter um relógio novo, posso ter um amor novo, eu posso ter mais um filho, se eu não consigo ter mais um filho, eu posso adotar uma criança, ou eu não quero substituir essa pessoa que eu perdi, um pai, um primo, mas eu posso encontrar novos relacionamentos que possam me trazer algum tipo de senso de mim mesmo. E aí você consegue superar uma perda. É assim que o Stutz ensina dentro do filme, tá? E antes da gente continuar, eu quero falar agora sobre como que eu interrompo os pensamentos negativos, né? Porque para mim esse exercício da queda não funcionou. Então como que eu gosto de trabalhar com pensamentos negativos, com perdas, enfim. Então imagina o seguinte, eu gosto de falar para meus clientes que eu separo os meus pensamentos em duas instâncias, ou em duas esferas. Existe o pensador, que sou eu, Eduardo Baggio, e ao meu redor, como se fosse um planeta girando ao redor do Sol, né, que sou eu o pensador, né, o Sol ali, enfim, não quis dizer que eu sou o Sol, vocês entendem, só para entender a analogia. Os pensamentos, eles giram ao meu redor, eu produzo esses pensamentos. E eu posso selecionar esses pensamentos como se fosse gotas de chuva caindo ao meu redor. Eu posso escolher para quais gotas de chuva eu vou olhar. Todas vão me molhar, mas eu posso selecionar para quais eu vou dar atenção. Ou para que planetas que estão orbitando ao meu redor eu vou dar atenção. Então, existe o pensador. E os meus pensamentos não estão conectados ao pensador. O pensador produz, ele vai cuspindo pensamentos como se fossem papeizinhos. Mas eu posso selecionar, posso pegar esses papeizinhos, ler o que está escrito ali, tipo um pensamento negativo. Não sou suficiente, sou feio, sou gorda, sou magro, sou alto demais, sou baixa demais, sou egoísta, sou ciumenta, sou possessivo, sou narcisista. E você decidir se você realmente vai pegar esses pensamentos negativos e quantos papeizinhos negativos você vai pegar e trazer para você. Então o fato de você ter produzido um pensamento não significa que você é aquele pensamento, mas ele pode te influenciar. Então, tem o pensador, que sou eu, e tem os meus pensamentos. E aí, como que eu quero um pensamento negativo? Eu questiono. Então vamos supor, eu sou magro demais. Eu sempre falo para meus clientes, tudo bem, eu posso ser magro demais. Eu realmente sou um cara bastante magro. Mas as garotas que se deitaram comigo me chamaram de gostoso. Então eu acredito nelas. Então, bom, tem gente que gosta. Então pronto, vem um pensamento negativo, você é muito magro. Eu rasgo e produzo um novo pensamento. As minhas ex-parceiras e garotas que estiveram na minha vida gostam do meu corpo. Então acho que está tudo bem. Né? Eu posso pensar dessa forma. Eu não sou bom o suficiente no meu emprego. Por quê? Me falta uma pós-graduação, vou fazer pós-graduação. Me falta criatividade, vou fazer um curso de criatividade. Ou simplesmente aquela profissão não é pra mim. Pô, eu sou bombeiro e não tô curtindo. Ou eu sou médico ginecologista e não tô curtindo mais. Eu como médica ginecologista não tô mais curtindo atender mulheres, quero atender crianças a partir de agora. Faz uma especialização, sei lá, muda. É possível. E aí, o foda é que a gente se mantém demais no labirinto na parte X, e aí nossa vida fica tão negativa, a gente começa a acreditar. Então, se vocês conseguirem barrar esses pensamentos negativos, entender que existe o pensador, que é você, e os pensamentos podem ser reciclados, os papeizinhos podem ser ignorados e você pode criar novos papeizinhos, fica muito mais fácil de viver a vida. Então é assim que eu trabalho com o processo de perda. Então quando vem uma perda, perdi uma namorada que eu gostava. Tudo bem, essa mulher era maravilhosa, sexo incrível, ela me apoiava, mas a gente não era compatível. Então eu posso encontrar um amor diferente em outro lugar que seja tão bom quanto ou até melhor. Então ter essa fé, acreditar que você pode encontrar algo muito melhor para você, gente, faz muito bem para a saúde, tá? Então, relembrando aqui,
a força vital, dieta, exercício social, escrita e conexão com si próprio, identificar a parte X, conversar com a parte X para buscar alternativas para superar julgamentos, comportamentos antissociais e aquela voz que te diz que tudo é impossível para você poder sair do labirinto de pensamentos negativos, você aceitar a sua sombra e mudar, aceitar a sua versão ruim do passado, mas também aceitar o seu corpo, aceitar que você não sabia o que você sabe hoje, por meio da aceitação radical, e aí você consegue equilibrar os seus pensamentos negativos, selecionando esses pensamentos negativos e questionando. Por exemplo, eu nunca vou encontrar um grande amor. Você tem certeza disso? Não. Então joga fora de papelzinho. Ninguém nunca vai gostar de mim se eu tiver um cabelo crespo. Então precisa alisar. Você tem certeza disso? Absoluta. Cara, você põe tua mão no fogo de que ninguém jamais no mundo inteiro vai gostar do seu cabelo? Não tenho certeza disso. Então, pensamento negativo, joga fora. E aí vem a gratidão, e aí você ressignifica as perdas. A partir diminui, a sua identidade floresce, a sua consciência se torna mais positiva. O que acontece segundo o Stutz? Eu tô aqui com vocês falando há 46 minutos. Vocês já entenderam isso? Precisa de 6 meses de terapia para entender isso? Não, né? Vocês já entenderam o recado. Onde eu quero chegar. Agora é só colocar isso em prática. Como é que faz isso? Tendo o caderno da gratidão e ressignificando seus pensamentos. O Stutz vai te ensinar, você precisa fazer terapia para isso. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui são essas ferramentas para que vocês entendam que tem alternativa. Acho que o mais importante para o deprimido, por um relacionamento amoroso principalmente, é ele entender, ok, ele perdeu uma pessoa, ou ele deu um fora, ou ele levou um fora, essa pessoa era importante e não está mais aqui. Mas não é a porra do fim do mundo. Existem alternativas. O sofrimento que você sofre hoje em razão de um relacionamento pode ser ressignificado. E provavelmente está sofrendo por problemas culturais, por problemas de rejeição, por problemas de baixa autoestima que você pode resolver de outras formas. Só que na dependência emocional negativa, a gente acredita que a gente só vai melhorar se aquela pessoa voltar. E esse é um pensamento muito filho da puta de sabotador. A gente depender de alguém específico para ser feliz é ser refém de uma coisa muito perigosa. Por isso que eu falo, relacionamentos tóxicos com dependência emocional são perigosos, faz mal para a saúde essa porra. Não dá. Você não pode depender de uma pessoa para ser feliz. Pode até depender se essa pessoa foi uma pessoa confiável que está na sua vida e que se sair tudo bem. Agora, se essa pessoa sai e te deixa numa situação de pura fragilidade, você está muito fodido. Então a gente tem que tomar cuidado quando for se relacionar. Geralmente os casais fazem o quê? Eles me procuram e falam, a gente está juntos há 2 anos, mas vocês têm amigos? Não muito. São só vocês dois, vocês viajam juntos, vocês cagam juntos, vocês vão na academia juntos, vocês fazem terapia juntos, vocês vão em jogo de futebol juntos, vocês fazem tudo juntos. Pelo amor de Deus, cara. É muita coisa. Então assim, a gente não pode esperar que o nosso parceiro ou parceira amoroso vá suprir todas as nossas necessidades emocionais e sociais. Então, eu não falo de cobra com uma namorada se ela não gosta de namorada. Eu falo com os meus amigos de cobra. Agora, minha namorada gosta de, sei lá, de joias. Não é um assunto que me atrai tanto, então eu não vou falar disso. Ou ela gosta muito de falar sobre, o rio Amazonas. Pior que esse é um assunto que eu gosto. Mas enfim, vamos supor que eu não curta tanto esse assunto. Ela vai falar com a galera que curte a Amazônia, né? Então, assim... eu gosto de andar de moto. Minha namorada tem medo. Então ande com amigos que sejam motoqueiros. Mas eu quero que minha namorada goste junto comigo. Não, você não tem que fazer isso. É muito chato. No episódio 59 aqui do podcast eu falo sobre dependência emocional, a positiva e a negativa, tá? Mas resumindo, você não pode controlar as outras pessoas. Então não dependam exclusivamente do outro para se sentirem validados. Minha namorada não valoriza muito a minha profissão. O que você faz? Sei lá, sou de TI. Ok, é uma profissão complicada de explicar. De repente ela é pedagoga, ela não vai entender muito de TI. Então fale de TI com outras pessoas, mas resuma para ela. Eu falo pra ela assim, amor, eu quero falar com você sobre a minha profissão, me diz até que ponto você entende. Mas se você não entender, pelo menos me apoia. Me dá uma força, pra mim já basta, entendeu? Então a gente tem que entender que, cara, quando a gente realmente coloca muito peso num relacionamento só e corta dieta, daí, o casal quer comer pizza toda semana e começa a comer mal... E aí, se um é preguiçoso, o outro também se torna. Se um tá com preguiça de ir pra academia, o outro também começa a ficar com preguiça. Aí vocês se influenciam. E se os dois estiverem presos no labirinto da parte X, das sombras, a sombra de vocês só vai aumentar. Por isso que a gente fala, relacionamento bosta leva a uma vida bosta. Relacionamento massa leva a uma vida massa. Então, escolham com muito critério quem vai estar do lado de vocês, especialmente no campo amoroso. Beleza? Vamos então para a última ferramenta, que é o colar de pérolas que eu só fui entender ontem.
Achei 10 vezes essa merda desse filme, só fui entender pra essa porra ontem. Mas tudo bem. Aqui pra mim não fazia muito sentido. E eu discordava de um ponto, mas agora pra mim fez sentido. O que é o colar de pérolas, tá? O colar de pérolas diz o seguinte. Só organizar aqui o papel. Eu dei até uma pausa aqui porque esse episódio ele ficou com 5 páginas, tá bem comprido. Eu tô aqui moendo pra não passar de 1 hora. Não gosto quando o episódio passa de 1 hora. Mas agora eu organizei aqui, até mudei um pouco a ordem do colar de pérolas aqui pra ficar mais fácil de explicar. Porque eu tive dificuldade de entender, mas agora eu entendi, então eu quero explicar bonitinho. O que é o colar de pérolas, tá? Segundo o método de Stutz, o colar de pérolas... Imagina um colar de pérolas, né? Tem ali o fio e as pérolas todas alinhadas uma do lado da outra, todas do mesmo tamanho. E em cada uma dessas pérolas, vocês vão encontrar um pontinho escuro, um pontinho preto ali, uma sujeirinha, tá? Essa sujeirinha, ela representa a imperfeição. Então, a primeira mensagem do colar de pérolas, que representam as atividades no dia a dia, ela representa que você vai ter que fazer várias coisas. Então, cada pérola é uma atividade. Escovar o dente, acordar, escovar o dente, escovar o dente dormindo. Acorda, escova o dente, come... Sai de casa, pega o metrô, vai pro trabalho, almoça, volta, joga videogame, transa, briga, janta, dorme. Colar de pérolas. Cada pérola é uma atividade. Por que a gente coloca o pontinho preto, essa imperfeiçãozinha, né? Essa sujeirinha? Porque cada atividade que a gente faz na nossa vida, geralmente não é perfeita. Geralmente não, quase nunca é perfeita. Então você vai escovar o dente, você apertou muita gengiva, você colocou pouca pasta, se for pegar o metrô, você atrasou, ou você pisou no pé de alguém, você chegou no trabalho, fez uma apresentação, uma reunião, só que as pessoas não entenderam, ou seu chefe não gostou. Então assim, as atividades podem ou não ser perfeitas, mas toda atividade tem uma imperfeiçãozinha mínima. Isso nos ajuda a não ficar fissurados pela perfeição. Então assim, todos os dias você tem um colar novo com várias pérolas e um defeitinho em cada uma delas. E cada ação que você realiza é a próxima pérola nesse fio. A grande sacada aqui é que não importa se essa ação é pequena ou grande, todas elas têm valor. Então escovar o dente é tão importante quanto conseguir um emprego. Fazer sexo é tão importante quanto... ter uma discussão importante com seu parceiro ou parceira. Almoçar é tão importante quanto bater o ponto e ser pontual no seu trabalho. Então, se você é do tipo que sempre se atrasa, a sua pérola está ali sempre deformada no seu colar. Então, e aí a gente começa a viver e atropelar e pular certas pérolas. Hoje eu acordei atrasado, então não vou tomar café. Você vai ficar sem nutrição. Hoje eu acordei atrasado, então... vou pegar o metrô, tô bem mal-humorado porque eu dormi mal e eu vou ser grosseiro porque, tô puto com a vida. E aí você não percebe que você começa a perder o controle das coisas. Então, é importante que vocês consigam entender que essa sequência de eventos, ela precisa ser respeitada. E quando a gente acaba rompendo esse colar de pérolas e arrancando pérolas do que a gente acha que não é importante, tipo atividade física, tipo escrita, tipo autoconhecimento, tipo uma terapia, tipo, preciso aprender a ser mais gentil com a minha namorada, preciso aprender a ser menos ciumento com o meu parceiro, eu preciso aprender a ser mais respeitoso com os meus filhos, que estão pedindo atenção, eu só trabalho, mas se eu não trabalhar, eu não sustento, mas cara, sem dinheiro, a criançada não tem roupa, não tem comida, mas também sem o afeto paterno vão crescer tão fodida quanto. Então isso nos ensina a enxergar que todas as atividades do dia têm um pertencimento e têm uma importância. E nisso a gente encontra equilíbrio. Então, tirar nota alta na prova é tão importante quanto cuidar da sua saúde mental. E geralmente a gente escolhe só uma área da vida para ser bom, a gente foca em todo o resto. Acho que isso não é legal. Não estou dizendo que você precisa ser bom em tudo. Mas cuidar do básico. Lembrar, atividade física, dieta, social e escrita, autoconhecimento. Se você focar nessas 3 coisas, tua vida melhora 85%, segundo estudos. E você pode começar isso hoje. Isso que é o que eu vou falar no próximo tópico, né? Que é justamente como colocar isso em prática. Vamos lá? Pois bem, Edu, entendi o método de estudos. Legal. Pérola, partis, tá tudo certo. Entendi que a gente tem que entender que a vida... existe incerteza na vida, que a gente vai ter que se adaptar, né? As pessoas vão ficar, mas a gente não sabe se é para sempre. A gente vai entender que é preciso aceitar radicalmente tudo, ser grato, né? Mas acima de tudo, trabalhar com essa insegurança de, meu Deus, os julgamentos, os comportamentos antissociais, eu tô inseguro comigo mesmo, a minha parte X me incomoda, então eu acho que não sou bom o suficiente, pum.
Mas como é que eu começo, né? Então, acho assim, primeira coisa, comece pela primeira ferramenta, que é a pirâmide lá que eu falei, que é a força vital, tá? Isso já vai ajudar bastante. E aí, aos pouquinhos, vai colocando, hoje eu vou pensar no colar de pérolas, vou escovar o dente melhor. Então, escolha as ações que são mais fáceis para você aplicar, tá? Eu comecei cortando café preto, tá? Café preto faz muito mal para quem é ansioso. Eu sou super ansioso, gente, eu não tomo mais café preto de manhã. Não tomo. Nossa, como é que você conseguiu? Gente, com tempo e com jeito, tudo se ajusta, cara. É só um dia eu acordei e falei, não vou mais tomar café, passou um mês e não tá mais tomando. Eu tive essa força de vontade. Só que tem coisa que eu não consigo abandonar. Também não vou ser hipócrita aqui. Então, assim, eu comecei tirando café, mais academia, fui pro Pilates pra consertar meu joelho que tá todo fodido de tanto que eu andei de bicicleta. Passei a ouvir músicas novas, não ficar só escutando os rocks que eu gosto, ou música clássica, MPB que eu gosto, comecei a ouvir outras coisas, pedir recomendações. Aprendi o que é tóxico em mim, eu sou um cara muito ansioso, sou um cara muito de WhatsApp, eu comecei a valorizar mais encontros presenciais, pessoais, né, diante da pessoa. Então, assim, eu comecei a ajustar essas coisas. Então, eu identifiquei da minha partida o que mais me incomodava. Sou muito magro, então eu vou comer melhor, vou melhorar minha dieta, vou fazer academia, ganhei 5 quilos, pra mim isso é uma puta vitória. Então, assim, o que me incomoda mais é o que eu foco primeiro, tá? Então comece a primeira ferramenta para equilibrar o geral, dieta, exercício, sociedade e autoconhecimento. E depois você vai priorizando dentro da sua parte X o que te incomoda mais. Tá gordo? Emagrece. Tá magro? Engorda. Tá com pouco cabelo? Faz um transplante. Um transplante capilar. Se é muito grosso, aprenda sobre gentileza. Então pense no oposto. É só pensar no oposto, tá? E o método realmente funciona, Edu? Cara, eu demorei 2 anos pra absorver tudo. A pérola pra mim é o mais difícil. Tem atividades que eu ainda pulo, que às vezes não rola. Mas eu entendo que é o seguinte, esse método é como tudo na vida. Cara, eu sou muito bom em tocar violão, sou muito bom de falar inglês. Com 14 anos eu já era fluente em inglês, já sabia tocar violão tão bem quanto eu toco hoje. Como que eu consegui isso? Cara, treinando pra caralho. Então você tem que dedicar horas. Então no final de semana, ao invés de futebolzinho, ficar no YouTube assistindo Big Brother, desliga a porra da televisão e vai aprender um curso de línguas, baixa o Duolingo, vai aprender faça um hobby novo. Duma, eu tenho preguiça, não sei o que eu quero. Vai tentando. Tentou inglês, não deu certo? Vai pro violão, não deu certo? Vai pro piano, não deu certo? Vai fazer curso de desenho, não deu certo? Vai fazer curso de escultura, não deu certo? Vai fazer corrida na rua, não deu certo? Cara, uma hora você acha. Só que tem que ser de casa e fazer as coisas, né? Então assim, com prática vai que vai. Mas assim, eu sempre deixo uma reserva assim. Tem cliente meu que fala assim, Edu, eu não consegui. Não rolou, fudeu, tô muito deprimido, tô muito mal. O que eu faço? Primeiro, terapia. Mas segundo, é impossível você não conseguir colocar nada em prática. Porque, cara, não é uma ciência espacial. Aí eu falo o seguinte, mas porra, Edu, é muito difícil. Só que assim, gente, o que eu acho que é difícil? Não é assistir um filme de 1h30 chamado Método de Estudos e ficar reclamando que é difícil porque, eu não consigo enfrentar minha parte X. Mas, cara, eu acho que difícil ter depressão é difícil, ficar doente é difícil, pagar conta é foda, pagar imposto é foda, sabe? Não ter amigo é foda. Então, ok, se você realmente não tá conseguindo, eu respeito isso que eu já estive lá. Eu já tive depressão na vida e fiquei 6 meses que eu não conseguia sair da cama. O que você faz? Busca terapia. Mas é importante que você estabeleça uma boa conexão com o seu terapeuta, que ele entenda o que você está sentindo e te oriente, se é isso que você realmente quer. Então tem vários tipos de terapia. Então, se você realmente não está conseguindo, gente, tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Vocês podem procurar em faculdades de psicologia, tem estudantes ali que disponibilizam atendimento gratuito, tem a minha consultoria, tem vídeo no YouTube sobre autoconhecimento. Pesquisem, procurem. Quem procura ajuda, acha. O único detalhe que às vezes os clientes me falam é, eu tô há 6 meses procurando, não achei, tudo bem. Às vezes a gente fica meses procurando uma coisa e não consegue. Continua procurando. Cara, já é uma coisa da minha vida que eu só conquistei depois de 5, 6 anos de busca. Por exemplo, uma coisa que eu sempre quis trabalhar, eu sou muito irritado, eu tenho muita impaciência com atraso, com horário. Hoje eu aprendi a ser mais flexível, eu sofro muito menos com isso. Só que eu levei, cara, uns 15 anos para regular isso. Então tenham paciência com vocês também. Sabe, a vida é curta, mas não é tão curta assim. Dá tempo de vocês ajustarem uma porrada de coisas, tá? E a fase final pra gente refletir, como eu sempre tenho aqui. Gente, vamos lá. Fase final pra refletir. Eu vou parafrasear uma ideia do Stutz que ele traz no filme, que é justamente essa questão da intervenção. Então, eu estou parafraseando, ou seja, ele não falou exatamente isso. Eu estou resumindo, estou escrevendo com novas palavras a ideia dele, tá? Mas imaginem que o Stutz está falando o seguinte. Stutz falando agora, né? Parafraseando. Muitos terapeutas me dizem, não interfira no processo dos pacientes, eles vão encontrar as respostas por conta própria. Mas para mim, Stutz, isso não é possível, isso é inaceitável. Eu acho que essa frase resume o que a gente falou hoje. Cara, é inaceitável
que um paciente, um cliente, uma consultoria de um coach, você está indo com um personal trainer, você está 6 meses, você não está emagrecendo, você não está ganhando massa magra, tem algo errado. Então, é importante que você, se você está realmente precisando de orientação e não sabe o que fazer, e você quer resposta, você quer que alguém olhe para você e fale assim, faça isso, faça aquilo, busque um terapeuta que se encaixe a essa proposta, tá? Não sofra. Não ache que, meu Deus, meu psicólogo só me escuta e não fala nada. Muda de psicólogo, você tem esse direito. E assim como existem bons dentistas, existem dentistas ruins, existem professores de matemática bons, professores de matemática ruins, tem psicólogo bom, tem psicólogo bosta, gente, como em toda a profissão. Então você tem direito de escolha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas e comentários aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima semana. Beijo!